Oi, turma, estamos de volta com a nossa aula de ciências, na apostila 2, página 73. O assunto é animais vertebrados, aves. Na sala de aula, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre todos os grupos de vertebrados, e a nossa apostila 2, ela retoma esse assunto e agora trazendo algumas curiosidades. Então, vamos relembrar as características desses vertebrados. Então, por que são vertebrados? Porque possuem a coluna vertebral. São bípedes. O que isso quer dizer? Se movimenta sobre os dois pés, assim como o ser humano. São ovíparos, nascem do ovo. Possuem o corpo coberto por penas. Possuem asas, e a sua grande maioria consegue voar. Possuem bico, que foi adaptado de algumas espécies para outras, de acordo com a sua dieta. Possuem ossos pneumáticos, que são ossos ocos. Isso deixa a ossada mais leve, que facilita no voo. E as aves não possuem a capacidade de urinar, pois não possuem bexiga para armazenar a urina. Então, a urina, ela vai para o intestino e ela é eliminada junto com as fezes. Agora um pouquinho sobre a alimentação. A alimentação das aves é bem variada e algumas espécies são carnívoras, como o urubu, o gavião, a águia, porém a maioria das aves se alimenta de frutos, grãos e sementes. E já os pinguins, por exemplo, possuem alimentação baseada no consumo de peixes. O habitat. Elas são encontradas em quase todas as partes do planeta, mesmo em áreas com temperaturas extremas, como no deserto e polos. Podemos encontrar algumas espécies adaptadas, porém, a maior quantidade de aves habita a região de florestas, em função da grande disponibilidade de alimentos. Agora nós vamos falar um pouquinho de algumas espécies, de alguns grupos das aves, tá? Nós temos aqui o papagaio, que é do grupo dos psitacídeos. Vamos ver aqui. Olha que coisa mais fofa. São aves inteligentes, como vocês já sabem, e engraçadas. Possuem o cérebro muito desenvolvido. Possuem a capacidade de imitar com facilidade todos os tipos de sons. Podem viver de 20 a 80 anos, dependendo da espécie. Tem o bico curvado, come sementes, quebra sementes. A língua é carnuda e possui uma sensibilidade maior para sentir os sabores dos alimentos. Agora nós vamos falar um pouquinho dessa ave que impressiona a gente. Aqui nós temos como exemplo o gavião real, que faz parte do grupo das rapinas. O que significa rapina? É de raptar, que pega e leva consigo. Fazem parte desse grupo? As águias, os gaviões, os falcões. Elas são carnívoras, são de caça, possuem o bico curvado e afiado, têm as garras fortes, excelente visão e audição, são ágeis, eficientes na captura de suas presas. As aves corredoras, que nós temos a ema. Por exemplo, aqui é a ema, mas o avestruz, ele também é uma ave corredora. Pode chegar até 3 metros de altura e 156 quilos e chegar a uma velocidade de 70 quilômetros por hora. O avestruz é muito ágil. Mas as aves corredoras, elas têm algumas características, e uma delas são as asas reduzidas. Elas não têm função de voo, mas em contrapartida têm pernas fortes, tá? Que facilita na corrida. Então, nós temos aí nesse grupo de aves corredoras o emu, a ema, o pinguim. O pinguim
têm as asas, mas que são usadas como nadadeiras. Agora um pouquinho sobre as aves aquáticas. Esse é o pato mandarim. Opa, vamos voltar lá. Tão bonitinho. Vejam. Podem perceber que eles têm os bicos longos. Os pés possuem uma membrana, como se fosse uma pelezinha, que auxilia na locomoção. Passa boa parte do seu tempo dentro da água. E para não ficar molhado, eles têm uma glândula chamada uropigiana. Essa glândula fica na base da cauda. Eles passam o bico nessa glândula, retiram o óleo e passam nas penas. Esse óleo mantém o corpo isolado da água. A gente já pode ver, né, na nossa vida algumas aves aquáticas, igual os patinhos, quando eles saem da água, eles ficam arrumando as suas penas. O que eles estão fazendo? Eles estão arrumando de fato para evitar que entre o vento entre elas. São muito fofos, não? Então, aí na apostila, nós temos na página 73 um apanhado falando um pouquinho sobre esses animais. E na página 74 também, tá? Falando algumas características importantes. Quando vocês estiverem lendo, logo vocês vão lembrando das aulas. E na página 75, a gente tem lá em cima um esqueminha falando a respeito do ovo. Porque, como nós já falamos, as aves são ovíparas, elas nascem do ovo. E logo nós teremos uma aula de laboratório, para vocês observarem os ovos de codorna e de galinha. A professora Paola gravou essa aula para vocês, ela tá logo em seguida, tá joia? Então, nós temos também os exercícios da página 75, que com certeza vocês conseguem fazer com tranquilidade, tá? Então, turminha, essa foi uma revisão da nossa aula de ciências, tá? Sobre os vertebrados, as aves. Joia? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!